Essa noite, meus irmãos, sou grato ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido, né? Como os irmãos puderam ver, hoje eu vim sem minha esposa, mesmo está adoentada. Peço aos irmãos que orem por ela, pelo seu restabelecimento, né? Quero agradecer a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram. E nessa noite, meus queridos irmãos, é uma hora boa, mas também uma hora difícil para quem vai ministrar a palavra de Deus, não é? Então eu convido os irmãos a inclinarem sua cabeça e suplicar a Deus que abra a porta da palavra para que o seu povo possa ser alimentado, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome eternamente, Senhor. Querido Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Vieram, Senhor, não para ouvir palavras humanas, nem filosofias humanas, nem poesias, mas vieram ouvir unicamente a tua palavra, Senhor. Desde já te peço, Senhor, que tu tome a direção a partir de agora, Senhor, abrindo o meu entendimento, abrindo, Senhor Jesus, as portas da palavra, Senhor, ao qual a tua igreja possa ser alimentada, ser edificada, Senhor, para a glória exclusiva do teu nome, Senhor. Me coloco nas tuas mãos, Senhor, sabendo que nada sou, nada tenho e nada posso se de ti não for enviado, Senhor. Crendo nisso, Senhor, me entrego nas tuas mãos e peço que tu fale à tua igreja o que tu queres falar nessa noite. Amém. Queridos irmãos, eu havia preparado uma outra mensagem para essa noite, mas eu, ontem, conversando com o meu pastor sobre essa pandemia que abateu-se sobre nós, onde a todo instante nossa fé é provada, onde a todo instante o nosso equilíbrio emocional é provado, não é? Onde nós temos a obrigação de ser dependentes de Deus em tudo. Então eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, no Salmos 92, e leremos alguns versículos para nossa edificação. Salmo 92, leremos a partir do versículo 14, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Queridos irmãos, essa palavra de Deus, ela brotou no meu coração e eu senti uma alegria quando me deparei com essa palavra do Senhor. Toda a Bíblia é a inspiração de Deus, é a voz de Deus, não é? Mas acredito que Deus tem colocado esses salmos aqui para essa noite específica, onde Deus, Ele me alegrou muito quando eu li esse versículo, essa passagem bíblica. E a gente vê que esses salmos é um salmo inspirado pelo Espírito Santo na pessoa do salmista Davi. E ele começa agora a partir do versículo 1 ao 3, e ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
Então Davi sabe que a dependência e o prazer de uma pessoa, ele tem de saber que existe alguém superior que cuida de nós a cada manhã, a cada minuto. E essa pessoa ele identifica no final do versículo que é o Altíssimo. É um Deus que ele está acima do pensamento humano, acima da lógica humana, acima das probabilidades. E o salmista Davi, ele enche o peito e continua ainda no versículo 2: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. O salmista Davi já traz outro detalhe, que a pessoa que serve a Deus, ele tem prazer desde o nascer do sol até se pôr o sol, de ter alguma coisa para falar do seu Deus, de falar do que Deus faz na sua vida. E o salmista Davi, no versículo 4, ele diz: pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então, nesse momento, meus amados irmãos, que estamos atravessando, como eu disse anteriormente, motivo para alegrar-se podemos ter, mas motivo para entristecer-se temos de sobra. Sim ou não? Temos de sobra, irmão. É em casa, é no trabalho, é na família, às vezes também é na igreja, com nossas preocupações diárias de organizar o culto. Então, a tristeza, ela é inerente a nós humanos, que quando lidamos com as coisas de Deus, principalmente, parece que o mundo se vira de ponta cabeça contra nós. Mas o salmista Davi, ele vem dizendo: exultarei nas obras das tuas mãos. E se nós formos analisarmos, meus irmãos, o que é a perfeição das obras de Deus? Pense, se você tem motivo de alegrar-se todos os dias, olhe para as nuvens, ela tem uma mensagem para você. Olhe para o mar, ele tem uma mensagem para você. Olhe para as flores que nascem, dão seu perfume, dão sua beleza, e você não precisa fazer nada para que isso aconteça. As flores têm uma lição para nos ensinar. Mas o salmista Davi, meus amados irmãos, ele fala a partir do versículo 12, nesses salmos, ainda inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O versículo 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, meus amados irmãos, o salmista Davi, não foi à toa que ele botou aqui duas espécies de árvores para nós meditarmos essa noite. Não foi à toa, não é? Então, o salmista Davi, ele destacou aqui duas árvores, meus amados irmãos. E a primeira árvore, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode nos dizer essa noite comigo qual é a primeira árvore? A palmeira. E a segunda árvore que Davi traz como exemplo para nós essa noite é o cedro do Líbano. Então meditaremos, meus amados irmãos, no que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, no versículo 12, o versículo começa: o justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro no Líbano. No entanto, meus amados irmãos, esse crescimento e esse exemplo aqui dado pelo salmista, ele só se aplica a um tipo de pessoa. Quem é as pessoas?
o justo. O justo. Para o ímpio, ele não tem essa promessa para o ímpio. Pelo contrário, no versículo 7 ainda, ele vai dizer: brotam os ímpios como ervas e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Então os ímpios não têm essa promessa. E o que eu, meditando nessa palavra, pude extrair, meus amados irmãos, que está presente aqui os elementos da natureza. Ele está usando uma figura de linguagem que ele apresenta. Os ímpios brotam. É você jogar uma semente e aquela semente germina, ela brota, mas elas só brotam e tem aquele período e ela vai ser destruída e eternamente destruída. Essa é a palavra. Mas eu quero meditar com os amados irmãos sobre essas duas árvores, não é? E também na conotação de para quem essa palavra é aplicada. Em primeiro lugar, o que é ser justo? O que é ser justo? Para você ter esse direito que essa palavra nos diz. Primeiro, você verificando no dicionário, a palavra justo, ele vai definir que é conforme a justiça, a razão, decisão. E segundo, que julga e procede segundo a equidade, reto e íntegro. Então, dentro dessa conotação, meus amados irmãos, alguns textos, ele fala para nós que o padrão dessa justiça, não é? Para poder florescer como a palmeira e o cedro no Líbano. Então você vê em Ezequiel, capítulo 14, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: ainda que esses 3 homens justos tivessem ali, juro pela minha vida, declara Yahvé, o Senhor, Deus, não poderiam livrar nem seus próprios filhos e filhas, exclusivamente eles mesmos seriam salvos, somente eles se livrariam, toda a terra seria iniquidade. Então você vê aqui que aparece esses homens justificados por Deus, não é? E diz assim em Romanos capítulo 2, versículo 13: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei estão, mas os que obedecem a lei estes serão declarados justos. Então você vê aqui que os justos, ele é declarado por Deus, não é? Conforme a confissão da sua vida. Aí vai dizer ainda, por meio dele, todo aquele que crê, por meio de Jesus, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, versículo 39. Então nós vemos ainda em 1 Coríntios 6 e verso 11, diz assim a palavra: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Versículo 5 de Romanos, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, meus irmãos, então o padrão de justiça já está definido aqui. É aqueles que foram, não pela sua justiça própria, mas acreditaram na justiça de Jesus e foram declarados justos por quem? Por Deus. Então é bom a gente ter esse princípio a partir de agora para dar continuidade à mensagem. Justos, aqueles que não têm sua justiça própria, mas a de Cristo sobre ele, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, quando o salmista compara o povo a essas duas árvores, ele
está tentando passar alguma mensagem para o povo de Deus. Primeiro, a importância do cedro de Líbano, ele foi usado na antiguidade pelos egípcios, pelo povo de Israel, pelos romanos, e era uma madeira em que ela não tinha nó nela. Então era uma madeira caríssima, era uma madeira que era usada para construção, era uma madeira usada na edificação de palácio. Por exemplo, o Palácio de Jerusalém foi edificado com essa madeira, o Palácio de Salomão foi edificado com essa madeira. Então era uma madeira nobre, O cedro do Líbano, outra característica dele, era que ele foi uma fonte de comércio muito grande, usado pelo rei de Tiro, ou do Líbano, que ele exportava essa madeira nobre para todas as partes do mundo, conhecido ali, por ser uma madeira caríssima, uma madeira ótima para qualquer utilização, inclusive para a fabricação de navios, como uma madeira aromática, cheirosa, não é? Homogênea. Ela podia construir navios que ela não se quebrava com as ondas do mar. Podia o temporal vir, o navio enfrentar várias tempestades. A madeira era sólida, robusta, ela aguentava o tranco. Então não é à toa que o salmista Davi, ele vem trazendo para nós essa demonstração, essa comparação, né? Até o cedro do Líbano, meus irmãos, ele tinha uma característica também que nos chama a atenção, é o seu crescimento. Ele era uma planta ou uma árvore que você, ao lançar ele no solo, você tinha de descansar na mão do Senhor, porque ele ia demorar a crescer. Então, entre o terceiro e o quarto ano, você não via crescimento nenhum no Líbano. Você achava que tinha perdido a semente. Ele crescia aproximadamente 30 centímetros nesse período, mais ou menos 30 centímetros nesse período. Mas o cedro do Líbano, a característica primordial dele era que ele estava fincando as raízes na terra. Então, em cima você via uma plantinha insignificante, mas as suas raízes, ele penetrava a terra, a superfície, em busca de água. E ao contrário das outras plantas, conforme o lençol freático, se dependesse da profundidade, a planta poderia buscar essas águas até aproximadamente 300 metros. E se a raiz encontrasse no caminho uma pedra, ao contrário das outras árvores, ele não batia e não retia ali na pedra e a árvore de cima morria, não. Ela abraçava a pedra, entrelaçava-se na pedra, para dar firmeza à planta lá em cima, que ia virar adulta um dia, e continuava sua jornada até encontrar o lençol freático ou a água. A partir do quarto ano, ela crescia alguns centímetros por ano, e a história diz, a botânica diz, que essa planta, ela podia chegar a 40 metros de altura, não é? Ela poderia ficar com circunferência de 13 metros, e essa árvore, ela era frondosa. E outra característica dessa árvore era que as folhas dessa árvore, ela não caía conforme as estações, ela era perene. Então o cedro, ele tem essa característica, um crescimento lento, mas constante, não é? As raízes, ela
poderia encontrar qualquer obstáculo, mas ela vencia os obstáculos até chegar no seu objetivo. Se tivesse de encontrar uma rocha, ela abraçava essa rocha, ela se firmava a raiz nessa rocha e continuava com seu crescimento. Então, quando o salmista Davi ele passa para nós essa mensagem, e eu acredito que eu não preciso explicar bem, muitas pessoas, quando entram pela casa do Senhor, na casa do Senhor, a primeira preocupação que ela vai ter: como eu posso contribuir para o crescimento da obra de Deus? E nessa ansiedade, a pessoa fica ansiosa para que outras pessoas vejam o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas para ser vista, para se destacar em alguma coisa, mas tem de ter calma. Primeiro, a árvore não fica frondosa, primeiro ela esticava suas raízes. Por que, meus irmãos? Porque podia vir um temporal, podia vir um vendaval, mas aquela planta, aquela árvore, ela tinha seus alicerces muito profundos, não derrubaria ela em nada, não é? Então, eu peguei aqui algumas análises, aqui algumas comparações. Esse cedro do Líbano, ele é uma das árvores mais belas e nobres de todas as árvores que existem. Então veja o cuidado do salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele queria chegar, onde ele queria dizer a importância, o exemplo dessa árvore para nós. Essa árvore, ela podia chegar até 40 metros de altura, uma circunferência de 13 metros, e tinha os formatos dela que era muito bonito, né? Robusto. Então essa árvore ela dava um fruto cônico, não é? Um fruto cônico de 8 a 12 centímetros de comprimento. O cedro, como eu já disse, ele era usado na fabricação de muitas coisas importantes, principalmente de casas, de navios, não é? Então você vê em Ezequiel 27, versículo 5, a importância dele na construção, na fabricação de ídolos também. Ele usava essa madeira nos palácios, conforme 2 Samuel 5 e 11, 7, versículo 2, Jeremias 22 e 14. Em todos os edifícios, não é? A majestade do cedro é vista muitas vezes nas escrituras como um símbolo de longevidade, dignidade terrena e poder. Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro cedro é um símbolo da vida. Foi adequadamente usado na preparação de cinzas para o processo de purificação da contaminação da morte. Então, esse cedro do Líbano, ele tem muito a nos ensinar, que além de sua madeira ser avermelhada, ela era aromatizada, cheirosa. Então, o que Deus nos ensina com essa parábola, com essa comparação, meus irmãos? Não tenhamos pressa de crescer, não tenhamos ansiedade de querer aparecer, de querer fazer tudo. E não fique triste se a sua capacidade é apenas de fazer pequenas coisas. Mas o principal, aprofunde suas raízes e você encontrará uma rocha. E quem é essa rocha para a igreja, meus amados irmãos? Será Jesus Cristo? A rocha que os construtores rejeitaram? A rocha que a igreja está firmada? Quando suas raízes chegar nessa rocha, você verá que poderá ter um crescimento sólido, um crescimento satisfatório, e pode vir vento de um lado, vento do outro, tempestade, acusação, murmuração, você está firme, e uma vez que estiver firme na rocha, você vai estar se alimentando dos ribeiros de água. No Salmo 46 diz que na cidade de Deus existe o que, irmãos? Um rio. E esse
esse rio faz o quê? Ele entra na cidade de Deus, e a Bíblia diz que nós somos templos de Deus, e essa água, ela penetra na nossa alma. Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Então nós, como cristãos, nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, bebendo do ribeiro. Se você ver Salmo 1, se eu não me engano, versículo 3, ele vai dizer que as árvores ali, o justo é semelhante à árvore que está junto aos ribeiros de água, não é? E agora, meus amados irmãos, o crente no ribeiro de água, ele é alimentado por Cristo. O crente junto ao ribeiro de água, ele recebe a substância necessária para a sua vida. Mas também o salmista, ele fala para nós no Salmo 12, que nós parecemos também com a figueira ou a palmeira, não é? E o que a palmeira tem a nos ensinar, meus amados irmãos? Então, em primeiro lugar, a palmeira que a Bíblia se refere, não é? Ela é a apta marineira, que ela dá aqueles frutos ali. E essa árvore é muito parecido com um pé não vou dizer coqueiro, mas quem já viu um pé de macaíba, assim, é mais ou menos naquele formato. Essa árvore, uma palmeira, ela é uma árvore que ela não precisa de muito trato, e é uma árvore que muitas pessoas não veem beleza, e é uma árvore, meus amados irmãos, que você olhando para ela, você não vê a sua importância, você não dá a sua importância. Mas a Bíblia, ela refere, o salmista, motivado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o cristão, ele é como as palmeiras. Então a altura dessa árvore, ela varia entre 26 e 30 metros de altura. Uma característica dessa árvore, meus amados irmãos, é seu tempo, ou tempo de vida dessa árvore, entre 100 e 150 anos. 100 e 150 anos. Sua raiz, ela penetra o chão, longa, e ela floresce até mesmo no deserto. Então você chegar num deserto, principalmente no deserto do Negev, em Israel, um deserto muito difícil, no Saara, né? Então essa palmeira, ela nasce e ela vai com as suas raízes em busca do lençol freático para se alimentar, para se manter. Ao contrário das outras árvores, a palmeira, ela não corre o fluido que ela absorve do chão pelas suas cascas, porque tem muita árvore que você corta a casca dela e ela morre, porque ela tira a substância, passa pela casca para alimentar. Ela não, ela vem pelo centro da palmeira, e o LX da vida passa pelo seu interior, não vem das cascas, não é? Então você vê, meus amados irmãos, que da palmeira tem um escritor que diz que tudo, Heródoto, ele diz que tudo da palmeira, tudo, produz pão, não é? Então da palmeira, ela tem nas suas folhas, obtém-se um xarope que é chamado de mel, e ele, quando a Bíblia se referia lá em Gênesis 43, versículo 11, que o povo de Deus ia contaminando a lei de mel, era o mel extraído dessas árvores, que quando processado, se fazia um xarope que era muito apreciado pelos árabes. E a Bíblia vai dizer aqui em 1 Samuel 14, 25, Salmo 19, verso 10, não é? E também esse mel, quando ele era fermentado, ele se transforma em vinho, não é? Chamado vinho da palmeira. Pelos árabes ele recebe o nome de araque.
dessa palmeira podia-se tirar açúcar, azeite, resina e tintas. As suas fibras podiam fazer fios para costura, e as folhas são usadas das inúmeras maneiras para fazer telhados, cercas, cestas, etc. E as sementes? As sementes eram usadas para fazer colares, enfim, tudo. Até se pegasse essa semente e triturasse, você poderia botar para o gado se alimentar. Então da palmeira se aproveita tudo, meus irmãos. Então, o que era que o salmista queria passar para nós? Não vou entrar propriamente aqui no estudo, porque a hora já passou. Então, muitos pontos importantes deixaremos para outra oportunidade. Mas o que a palavra de Deus nos traz nessa noite, meus irmãos, é que nós, alicerçados em Cristo, com nossa fé posta em Deus, que nós, quando olhamos para nós e não somos justificados por nós mesmos, mas em Cristo, através do seu sangue, do seu sacrifício, da nossa confissão, nenhum de nós é desperdiçado. Por aí, por fora, quando os cidadãos chegam numa idade boa, não é? Então, já anciãos, ele descarta, não é, irmãos? Descarta, bota no asilo. Mas aqui na casa do Senhor estão muitas pessoas idosas, e o Salmo vai dizer ainda no versículo 14, quem tiver com a sua Bíblia, leia: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para o que, irmãos? Para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, irmão, a palmeira, ela tem outra característica que vale a pena dizer para os irmãos. Pode ter um incêndio onde ela estiver, pode ter um incêndio, queimar tudo, toda a vegetação ao redor, você vai ver ela toda queimadinha lá. Se as suas folhas foram queimadas, se ela tiver alguma beleza, foi desperdiçada com fogo, mas do nada ela começa, com o tempo, ela florescer, porque atingiu a casca dela. Mas como ela se alimenta através do seu interior, ela se renova, ela brota, bota seus frutos e renasce uma vida das cinzas. Então, meus amados irmãos, não tenhamos medo nem ansiedade pelo que a sociedade hoje está passando, pandemia, doença, não é? Você com medo da porta ser fechada, com medo de um parente seu morrer. Meus irmãos, você pode até se dobrar com a circunstância. Para você ter ideia, no tsunami que teve na Indonésia, as palmeiras que tinham lá chegavam até a tocar o chão, mas quando o vento passava, ela se levantava de novo. E o cristão é assim, vem e luta com o povo de Deus, irmão, vem e luta. Jesus prometeu que ia ser um céu para a gente aqui, foi isso que ele prometeu? O que foi que Jesus prometeu? Que nós passaríamos por tribulação, mas ele disse que a gente devia ter o que? Tristeza, foi? Tem de bom? Então é a figueira está sendo queimada, meu irmão, é eu e você sendo provado. O vendaval bate na palmeira, a palmeira se entroncha para um lado, para o outro, mas quando o furacão passa, quem está dentro da palmeira, quem alimenta pelo centro é quem? É o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você. Às vezes a gente floresce de uma queda iminente, que seria uma queda iminente, e você vê que você não caiu. Não foi você não, meu amado irmão, é Deus, é o Espírito Santo dentro de você que lhe segura, que me segura. Então, quem tiver o seu labor na obra do Senhor, quem tiver aqui dentro da casa do Senhor, se sinta útil, se sinta valorizado por Deus. O versículo 7 diz que os ímpios
Eles, como erva, eles florescem. Muitas vezes olhamos para ir para fora, parece que nada atingiu os ímpios, parece que está tudo normal, parece que eles enricaram mais, os ímpios continuam na sua impiedade. Mas o versículo diz aqui, irmão, que os que praticam iniquidade, eles é o que? Mas serão destruídos para sempre. Então retenhamos firme, meus irmãos, sejamos sérios. A sua madeira, a minha madeira, a sua composição no sofrimento, com tempo de experiência sofrido, como ele passa aquele período para desenvolver-se, assim é as experiências que nós temos com Deus. Deus muitas vezes precisa nos moldar no sofrimento. Deus muitas vezes precisa moldar, quebrantando o nosso eu. Deus precisa nos quebrantar muitas vezes naquilo que nós queremos passar na frente. E quando Deus ele nos quebra, quando Deus ele nos bota no lugar, nossas raízes estão crescendo, irmão. Daqui a pouco você vê os irmãos dando fruto. Por quê? Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo de dar fruto. Os idosos se sintam felizes que até o Senhor levar vocês vão dar fruto. Como a palmeira tem muita diversidade do que fazer com ela, os idosos podem cantar, os idosos podem louvar, os idosos podem ajudar a arrancar, os idosos podem dirigir culto, os idosos podem ser usados por Deus para infinidades aqui dentro. Nada é desperdiçado na casa do Senhor. Sintam-se alegres, sintam-se felizes, que para Deus a idade não importa. Deus ele quer simplesmente que você seja justo, que você ande no caminho dele, que você se desapegue às coisas terrenas e materiais. Priorize Deus na sua família, priorize crescer alicerçado na rocha que é Deus, priorize a oração, que é as raízes, priorize a leitura da palavra, que é o crescimento, priorize a união entre os irmãos, que isso é bom e agradável a Deus. E fazendo isso, meus irmãos, andando nesse princípio, nós daremos frutos, bom ou ruim? Bom, mas é para a minha glória? Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos. Foi uma palavra rápida, mas eu espero que o Senhor tenha aplicado essa palavra no coração dos irmãos. Confesso que Deus falou tremendamente ao meu coração com essa parábola, e eu tenho posto minha confiança não em mim, mas em Deus. E tenho certeza, meus amados irmãos, de uma coisa: para ser cedro e para ser Líbano, passa primeiro pelo ser justo, porque Deus é justo ou injusto? E a gente deve copiar o que é bom ou o que é ruim. Copie Deus, meu irmão. Copie Deus. Aqui está o manual. Quem for por esse manual vai bem. Quem for pela sua cabeça, quem for por poesia, filosofia, pensamento positivo, confissão positiva, eu não posso garantir esse crescimento, meus irmãos. Mas quem for pela palavra, a palavra vai guiar e a palavra vai dar o crescimento. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Chegamos ao momento do nosso louvor final. É o hino 445. E convido a irmã Karen para nos ajudar.